Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 8 de junho, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição às sextas-feiras, hoje vamos falar principalmente dos assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, o Bom Dia Baixada recebe Antônio Passaro, presidente da Brasil Terminal Portuário. Passaro, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigado, um prazer estar aqui de volta. E também o consultor portuário Wagner Pereira. Wagner, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Obrigado. Bom dia, Passaro. Bom dia aos telespectadores. É sempre um prazer poder estar aqui falando sobre a nossa joia, né? O Porto de Santos. O Porto de Santos. E a partir de agora, você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp que está aí na tela, é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos transmitindo o programa simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu queria, antes da gente falar de reflexos, prejuízos da paralisação dos caminhoneiros, perguntar para vocês dois, na opinião de vocês, qual foi a principal lição deixada por esse movimento? A força que alguns podem ter sem saber. Os caminhoneiros, acho que eles mesmos sabiam a força que eles podiam ter. E isso acho que foi uma lição para eles e para o resto do país também. Você concorda? 100%. Nós falávamos sobre isso no set. Foi um movimento que ninguém esperava, né? Sim. Eu acho que nem mesmo eles, não sei, até agora eu ainda não entendi muito bem como ele surgiu, né, Passaro? Porque foi muito rápida a mobilização e despertou um gigante, né? Isso mostra a força da categoria, mostra, né? Que nunca foi valorizada, diga-se de passagem. Exato. Né? Sem dúvida. Você avalia que os caminhoneiros foram menosprezados pelo governo? Houve, antes da paralisação, houve uma declaração muito infeliz de que eles eram a minoria no nosso país. Pois é, isso foi uma declaração, inclusive, de uma pessoa que não conhece o processo, né? Porque, quem sabe, o Brasil hoje, 90% da matriz de transporte, ela é rodoviária, né? Então, é impossível você dizer que uma categoria dessa, que movimenta o Brasil nas costas, né? Que leva mercadorias de um lado para o outro, num país tão intercontinental como é o nosso, não tinha poder, né? Então, realmente foi uma declaração infeliz, mas muito mais motivada por essa questão de taxas e sobretaxas que nós pagamos o tempo todo e que ninguém mais aguenta pagar, né? O movimento foi legítimo, né? Não sei, mas eu acho que todo movimento em pós de melhorias para a comunidade é legítimo, desde que seja feito dentro das margens legais e a respeito aos demais. E foi o que aconteceu, né? Houve momentos que não. Eu acho que a gente chegou num momento muito delicado, onde eles começaram a fechar as portas para o diálogo, né? Que aí eu acredito que a gente estava começando a enveredar para um caminho ruim. Não, e incluso ameaçar quem não queria participar, isso foi bastante ruim. Eu acho que o mais difícil aqui foi não só menospreciar o poder deles, mas também não entender que eles podem, não são gerais. Nós não podemos falar de autônomos no Brasil. Autônomos no Brasil, é verdade, significam 20% dos caminhoneiros, mas aqui em Santos, 80%. Não se pode falar com um autônomo em Brasília, em Piauí, como se fala com um autônomo aqui. Totalmente. E aqui o autônomo foi, sim, menospreciado. Muito menosprezado, muito menosprezado. Nesse sentido, quando a gente fala desse tipo de postura, o diálogo que foi aberto com a autoridade, e quando eu falo isso, eu falo governador Márcio França, né? Sim. Ele, inclusive, acabou sendo, entre aspas, se a gente puder colocar esse termo, um conselheiro do Temer, sim, com né? certeza. Porque demorou muito para aparecer, demorou muito para ir à frente das câmeras e tomar uma postura definitiva, sim. né? E aí, o Márcio França não. O Márcio França desceu, foi entre os caminhoneiros, conversou, ouviu e conseguiu tirar deles o que talvez o presidente não tivesse aberto os ouvidos, né? Desceu no nosso terminal. Exatamente. Foi. Exatamente. O helicóptero pousou no nosso terminal também. O que assim, quando a gente fala de municipalizar a administração, esse é um grande exemplo, Sim. né? Você vê, você precisou ter aquele que tem a maior sensibilidade de entender todos os problemas que estavam acontecendo, os impactos com relação a imposto, recolhimento, os prejuízos que iam trazer a cadeia logística. Então, o Márcio teve uma atitude bastante interessada, não só em resolver o problema, mas principalmente garantir aquilo que o Passaro falou com relação a
respeitar os direitos, né? Sim. Eu acho que greve é legítima, como ele disse, precisa ser analisada e não pode interferir e impactar todos. E foi essa preocupação do Márcio. Então, assim, ele teve um grande acerto até nisso. porque ele percebeu que o governo federal não estava avançando, Exatamente. E essa é uma das vantagens, e aí é um ponto interessante, de nós temos uma pessoa da região. Claro. Que conhece o nosso métier, que sabe a importância do porto e que foi justamente tentar resolver isso porque conhece. Uhum. O governador Michel Temer, ele talvez não tenha o menor... O presidente Michel Temer talvez não tenha o menor conhecimento da dimensão, talvez, do Porto de Santos, né? Não sei, eu não posso falar por ele, mas ele é santista, então não sei. Mas deveria, né? Deveria ter tido uma sensibilidade muito maior. Os seus assessores também deveriam ter informado melhor. Obviamente. ANCAC, outros órgãos, ele está muito bem assessorado, né? Ele poderia ter tido talvez um tempo de resposta maior, ou até mesmo ter buscado uma interlocução com o Márcio, né? Porque, na verdade, quem buscou a interlocução com ele foi o Márcio. Então, isso tudo são todas as lições que vão ficando aí, né? De comunicação, melhorar a percepção do que está acontecendo, os impactos que você tem, principalmente, a gente está falando de anos, que perder a arrecadação é muito ruim para o governo. Claro. O governo vem perdendo e perdendo, consequentemente, ano após ano. E aí você tem um evento desse, que você demora 4, 5 dias para tomar uma ação. E o que fez a greve de 4, 5 dias, que poderia ter sido resolvido em 4, 5 dias, durar 11 dias. Pois né? Ninguém sabe. Eles, quando os caminhoneiros descobriram a força que tinham, que não era só a força dos caminhoneiros, Eles foram era a abraçados, força né? respaldada pelo público. Exatamente. Porque o público também começou. Exatamente. Até o último dia, Eles alguns estavam já juntos. começaram a sentir mágoa porque não tinha mais gasolina no carro, ou não podiam ir ao supermercado. Mas, em geral, até o último dia, o público apoiou. É verdade. Basta ver o apoio que eles tiveram quando eles entraram pelas principais avenidas da cidade de Santos, né? Sim, sem dúvida. E foi engraçado porque esse movimento foi um efeito dominó, né? Ele foi gerando na população também aquele sentimento de buscar ou reivindicar outras coisas, Outras né? coisas. Nós tivemos vários movimentos de pessoas indo em frente, por exemplo, a quartéis militares, falando a respeito de vamos apoiar a intervenção, etc. Não sei se foi confundido ou não, né? Esse clamor. Eu acho que em algum momento, se a gente não tivesse muito discernimento, esse movimento que foi tão legítimo, e eu acredito que tenha ganhado força por essa legitimidade e por não ter nenhum cunho político por trás. Exatamente. Né? Não tinha quem era o dono do movimento? Não tinha o dono do movimento. Apareceram algumas pessoas, figuras, né? Mas os próprios caminhoneiros e até os autônomos diziam, né? Nós não temos um representante, o que nós temos é uma pauta, e uma pauta que nós gostaríamos de ser ouvidos, né? E foram, né? Conseguiram ser ouvidos. Mal ou bem conseguiram ser ouvidos. Conseguiram. Infelizmente, um pouco tarde demais, mas conseguiram. Do ponto de vista dos reflexos para o Porto de Santos, algumas cifras bilionárias foram divulgadas pelos veículos de comunicação, pela imprensa regional, nacional, enfim, nós temos aqui o maior porto da América Latina. São cifras reais? São cifras reais. Eu estava lendo uma reportagem muito boa do Estado de São Paulo que falava sobre os prejuízos, né? Eles levantaram 156 instituições e dessas 156 que a gente pode colocar agropecuária, aí você tem setor de carne, laticínios, a indústria têxtil, automobilística, química, estava girando em torno de 150 bilhões. Isso até onde eles tinham levantado com as 156 instituições, faltava levantar mais. Então, assim, os prejuízos são astronômicos. Nós não sabemos ainda quando todos vamos estar operando novamente, né? Não dá como estava antes. Uma previsão. Eu não consigo ver a um curto prazo. Talvez para terminais o Passaro possa falar melhor. Tem alguns terminais que ficaram com 100% de ocupação, outros não. Né? Então, isso tudo reflete também no dia a dia. Se tivesse durado um pouco mais, teria tido aqui um caos, né? Caos total. Se já tinham navios que estavam sendo desviados do nosso porto para outro lugar, imagina, você não receber nenhum navio. Né? Enquanto o terminal tem capacidade para receber, ele vai receber, porque ele tem espaço físico para alocar os contêineres. Então, assim, foram prejuízos milionários e eu acredito que os reflexos ainda vão ser sentidos por longos meses aí. Eu acho que uns 2 meses até a gente ter tudo... Até colocar a casa em ordem. Tudo em ordem. E se nós não tivermos um novo evento? Um novo evento, que nós vamos falar daqui a pouquinho, sobre essa possibilidade. Na BTP, como é que foram esses 11 dias? Nós, felizmente, tivemos muita cooperação dos nossos clientes, os nossos parceiros, e não chegamos a estar em pontos muito críticos. Tivemos uma ocupação bastante alta, chegamos a 75%, 80%, mas muitos dos armadores, infelizmente devo dizer para os importadores, omitiram
a escala em Santos, foram diretamente para Buenos Aires, o que nos deu respiro mais ou menos uma semana, e eles vão descarregar esses contêineres agora, esta semana e na semana que vem. Isso nos ajudou bastante, mas, pelo outro lado, isso também significa que importadores não receberam as cargas. Sim. Essa carga, de alguma forma, vai custar mais cara. Sim, porque tem mais demurrage. Exatamente. Então, tudo isso, os 150 bilhões que estava falando o meu colega aqui, eu acho que é difícil de quantificar, porque tem muito custo que a gente não vai conseguir quantificar, monetário mesmo, não? Como essa carga que foi para Buenos Aires, tem que voltar. E depois tem um custo impossível de quantificar, que é a imagem do A imagem do país, exatamente. A credibilidade. Isso é muito importante. Nós vivemos momentos muito ruins o ano passado por conta da dragagem. Sim. Aliás, nos últimos anos, né, a dragagem ela foi impactando de forma negativa, né? O Passaro trabalhou no grupo de operações lá. O grupo de trabalho. Depois eu vou te perguntar. Eu preciso saber. Esperar que foi embora. Porque depois a gente vai falar sobre a dragagem, Passaro, porque eu preciso entender o que foi que aconteceu. E, e esses problemas com dragagem e outras paralisações por conta de ações, né, jurídicas que foram feitas no nosso porto, tudo isso trouxe bastante problema para a nossa imagem lá fora. Credibilidade, né? Porque tudo impacta, né? O importador, ele olha lá fora e ele fala assim, pô, por que eu vou mandar minha carga para lá, sendo que eu não tenho garantia de entrega no destino? Então, assim, o exportador é a mesma coisa. Se eu posso... E entra na questão que o Passaro falou dos custos invisíveis. Tem custos que você não consegue mensurar. Um produto que não está na prateleira... Sim. Né, e para quem está em casa entender, quando ele chegar na prateleira, ele vai chegar mais caro, certamente. Vai chegar mais caro e o pior... E se o cara opta pelo outro e gosta do outro? O cara perdeu aquela, né, fatia de mercado. A gasolina que estava sendo vendida a R$ 9,99, acho que na Bahia, isso incrementa o preço de todos os artículos. Sem dúvida. Todos. Sem dúvida. É uma cadeia. Você quantifica isso nas perdas? Pois é, não tem como. É impossível. Então isso traz uma falta de credibilidade sim para o nosso porto. E não só para o nosso porto, para o nosso país, como ele disse, porque é uma questão cultural, né? Por um lado, o que eu tenho conversado muito com as pessoas de fora do país, que a gente tem contato, olha, nós estamos aprendendo, exercitando esse direito. Então é normal que num processo deles se hajam falhas, né? Como bem foi lembrado aqui, na greve, alguns direitos foram suprimidos, o direito de ir e vir de alguns caminhoneiros não foi respeitado, então por isso houve a necessidade de uma intervenção, né? Mas a greve, no seu cerne, ela foi legal, ela foi justificada, teve apoio da população. A gente só precisa aprender a fazer isso de uma forma melhor. Tem tudo isso na Constituição, você tem direito à greve com um percentual de pessoas paralisadas, etc. Claro. Justamente para você não trazer um impacto... Lei de greve, existe uma lei de greve. Para não trazer um impacto tão grande para o país, né? Então, são questões que a gente precisa aprender para os próximos passos. Mas aí a gente cai sempre naquela questão, né? Se tivesse tudo sido muito bem planejado, se tivesse sido muito bem conversado, se o governo federal, que hoje ainda é quem comanda as decisões do porto, realmente estivesse mais próximo do porto, talvez os nossos impactos teriam sido muito menores. Uhum. Absolutamente. E não diria do porto, mas dos portos. Dos portos, exatamente. Todo o país sofreu com isso e acho que a gente se tem que sentar a pensar muito e planejar muito o que vai acontecer no futuro. Estamos hoje, aqui em 40 minutos, os caminhoneiros se vão reunir novamente em Brasília. Exato. E não sabemos o que vem a acontecer. E não Eles já ameaçaram para segunda-feira começar outra vez. Uma nova paralisação. Não. Porque eu acho que deixou de ser só pelos 46 centavos, né? Deixou, né? Agora é política. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi o discurso do Padilha, né? Quando ele... E assim, a gente vê que existe uma preocupação muito grande do governo com as mídias de tentar não abordar de forma completa esse tema, né? As reivindicações dos caminhoneiros, elas não se limitavam ao diesel, também aos combustíveis. Bastava conhecer a pauta de reivindicações. Exatamente. Eles conheciam. Na verdade, eles apenas ignoraram aquilo que não era caminhoneiro. E é uma extensa lista de reivindicações. Então, nesse item, quando ele começou a falar lá, houve um jornalista que fez uma pergunta numa TV fechada para ele e ele ficou extremamente desconfortável. Quando perguntaram como é que vai ficar a questão da gasolina. E ele saiu rapidamente do tema. Então, assim... Essa falta de sensibilidade dos governos entenderem quais são as reivindicações e buscarem soluções para isso é que me preocupa. E aí fica um alerta para todo mundo, né? Temos que pensar muito bem nas próximas eleições.
Temos que pensar muito bem nas próximas eleições, que, aliás, elas vão ser muito definitivas, né, para o rumo da nossa economia como um todo. Como estrangeiro, não posso opinar. Política não é meu campo. Se eu puder, eu acho que o grande exemplo, até que você comentou aqui com relação ao Márcio, foi um baita do exemplo do que nós precisamos buscar. Do que nós precisamos ter em nível Brasil. Exatamente. Né? Agora, quando a gente fala de se preparar no futuro, cuidado, o governo se tem que preparar, as autoridades, mas do outro lado, nós temos que preparar. Exatamente. Se fala é uma responsabilidade dividida, né? Se fala do problema da paridade, que aumenta diário. Desculpa, a Europa é assim. Sim. Já há muitos anos, desde a crise de 73. Sim. Só que a gente aprendeu a viver com isso. No meu país, na Holanda, a gasolina é ajustada todos os dias. Sim. Na bomba, se calhar 2 dias, porque leva muito trabalho. Sim, sim. Mas, e eles têm um margem aí, mas a realidade é todos os dias. Sim. É uma questão cultural, tem que ajustar. E aqui, se calhar, isso foi feito um pouco rapidamente, sem pensar no histórico cultural. Eu acho que houve mais uma vez, talvez uma decisão necessária, mas de uma maneira errada. Sim, e eu gostaria até de fazer uma observação com relação a isso que o Passaro falou de cultura, com relação a preço, né? Nós vivemos momentos muito ruins quando a gente tinha aquelas hiperinflações aqui, né? Então você saía de casa e com dinheiro e comprava. Todo mundo está com medo disso. Exatamente. É um sentimento internalizado das pessoas, inclusive mais velhas, que quando iam ao mercado com um determinado dinheiro, aconteceu. Eu lembro, eu morava na Bahia em 92, 93, quando isso acontecia, não conseguia acreditar. A gente ia num dia no supermercado, no outro o preço estava sobretaxado. Sobretaxado. E a gente se acostumou a ver aquelas maquininhas, né? Nos jornais, sempre, todo dia falava-se sobre isso, remarcação de preço. Então, assim, esse é um pouco da questão cultural que eu acho que eles não pensaram e também fica de lição. Você precisa entender que o povo brasileiro já passou por muitas coisas, né? Sim. E como eu disse, no exercício da democracia, erros e acertos vão acontecer. Agora, o que me assusta é que os órgãos que deveriam tomar essas decisões baseadas justamente na cultura do povo, porque não é só a questão preço, é uma questão cultural mesmo. Histórica, deveriam pensar um pouco mais, não estavam preparados para isso e não fizeram dessa forma. Fizeram errado, aliás, né, Wagner? Fizeram pensando no mercado, né? Agora, a possibilidade de uma nova paralisação, ela é muito real, né? Infelizmente, como estão dadas as cartas hoje, esperemos que agora às 9 a reunião que tem lugar em Brasília seja um pouco mais calma do que foi ontem. E aí saberemos o que vai acontecer segunda-feira. E isso justamente por conta da alta dos combustíveis, né? Sim, parece que até agora não chegou na bomba os 46 centavos, gente. Não só, e a lista de preços, né? Essa lista de preços. Fretes deles, uma série de coisas, precisava ser votado pela Câmara. São temas, são temas totalmente sensíveis e nós estamos num momento... deveria no dia seguinte, no já primeiro ter sido dia feito. Ser votado, aprovado e publicado. Mas nós estamos num momento político. Mas agora tem um problema que nem os caminhoneiros estão satisfeitos, nem os agropecuários, porque o grande problema são os agropecuários, estão satisfeitos. Porque alguém vai ter que pagar a conta, né, Passaro? O que seja feito, alguém vai estar insatisfeito. E aí, a gente tem um impasse. Agora a gente tem um impasse sério. E você veja, né? Porque são dois segmentos que... fortes. E no final alguém vai ter que pagar essa conta, né? E eu não tenho dúvida que isso tudo eles vão se acertar no frigir dos ovos e quem vai pagar a conta somos nós. Agora, o que me assusta é que a gente está num momento político delicado, estamos perto de eleições e a gente não consegue ver uma atitude nobre e uma atitude profissional dos deputados e dos senadores. Eles não votam temas sensíveis. E diferente dos discursos durante a paralisação, a gente acompanhava as entrevistas com os deputados, com os senadores, e durante o auge da paralisação, todo mundo falava que ia ser votado para ontem, que já estava fechado, que não ia haver mudança, que nesse momento precisava resolver. Esqueceram o assunto. Basta ver o que o Rodrigo Maia falou várias vezes, até a respeito do Temer, dizendo, olha, não está tendo velocidade para resolver o problema, a Câmara vai fazer isso. Quer dizer, na hora que o bicho pegou, os poderes começaram a trabalhar independentemente. E aí a coisa acalmou, parece que eles tiraram também o pé do acelerador. Porque eles não querem se expor, não querem votar temas polêmicos. Isso é muito complicado, principalmente quando a gente precisa de ações rápidas. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando sobre os assuntos que movimentam o setor portuário. Não saia daí, até já.
Estamos de volta e na próxima segunda-feira, o presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira, lança o livro Das Arquibancadas à Presidência. A obra é uma boa opção não só para quem torce para o Santos, mas para quem ama futebol e gosta de boas histórias. Um torcedor apaixonado desde criancinha que chegou à presidência do Santos Futebol Clube. Foram grandes desafios, erros, acertos e, é claro, glórias. A conquista de um título depois de 18 anos de jejum. Marcelo Teixeira tinha muita coisa para contar e contou. Nós temos uma fase que é uma autobiografia mais ligada à parte familiar, pessoal, sempre com as ligações com o Santos. Que é interessante que a gente aborda todos esses fatos desde o meu nascimento até chegarmos a torcedor, depois como dirigente, até a presidência, primeiro em 92, passado 92 para o novo milênio, que aí no novo milênio já nós tivemos uma atuação mais direta, mais longa, até o emblemático, histórico título de campeão brasileiro de 2002, que é de fato um título importantíssimo para a história do Santos. Afinal de contas, nós estávamos há 18 anos sem conquistar um título de expressão. A torcida vivia numa agonia, num desespero, sempre humilhada, e os adversários conquistando resultados, vitórias e conquistas. Então, de fato, 2002 é um título muito significativo para todos os santistas. O autor diz que o livro é recheado de episódios que pouca gente conhece. Bastidores, momentos decisivos, muita emoção envolvida e muito trabalho. São quase 500 páginas. A história de um homem que se confunde com a história de um time. Em 92, o presidente assumiu o presidente mais jovem da história dos clubes brasileiros. Eu tinha apenas 27 anos. Então, com isso, já demonstra parte do currículo que nós temos da minha própria vida. Ao mesmo tempo, conseguir, não só aqui na instituição, como principalmente também no Santos, de calças curtas, correr os corredores, através de outros presidentes, chegando ao meu pai como presidente também. Então, eu consegui ter muitos ensinamentos de grandes dirigentes que fizeram com que, em parte, eu me espelhasse e tentasse seguir parte daqueles que tanto fizeram pelo Santos no passado. O livro Marcelo Teixeira, Das Arquibancadas à Presidência, é opção de leitura não só para quem torce para o Santos, mas para quem ama futebol e gosta de boas histórias. Olha, o último capítulo do livro, aqui na página 409, tem uma pergunta bem aqui em cima, olha. Epílogo, será? Bom, eu leio isso, doutor Marcelo, e tenho a impressão que vem outro livro por aí. Como é que está essa preparação? Aí a resposta talvez seja num futuro próximo, mas o leitor deduzirá, né? E eu prefiro que eles deem a resposta para mim. De repente eles dizem assim, já lemos o suficiente, acho que é melhor não fazer mais nenhum deles. Mas eu tenho quase absoluta certeza que gostarão tanto que vão pedir que os próximos capítulos e o outro livro seja feito. O lançamento do livro acontece a partir das 6h30 da noite no ginásio poliesportivo da Unisanta e é aberto ao público. E voltamos com os nossos convidados. Hoje, na sexta-feira, estamos debatendo principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário. Estão comigo Antônio Passaro, presidente da Brasil Terminal Portuário, e o consultor portuário Wagner Pereira. Você pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Quero falar de dragagem. Não estava na pauta, mas eu preciso falar, né? Não estava preparado. Por que eu fui falar da dragagem? Como bem colocou Wagner, Passaro, você fez parte do grupo de trabalho. Esteve à frente, acompanhou todos os debates. A resposta do governo pela concessão e não pelo condomínio foi muito frustrante, né? Wagner, me lembra de te odiar no futuro. Perdão. Eu estive esta semana, terça-feira de manhã, com o senhor ministro de Transportes, e estava Luiz Fernando, que era o presidente do grupo de trabalho, nessa reunião. Eu
acho que não acabou a história. Acho que não acabou. O grupo de trabalho chegou a um ponto onde eles emitiram uma opinião na parte legal. Mas ainda, e eles admitiram isso terça-feira, não se falou da parte técnica, Sim. não se falou da parte financeira. Nós, operadores portuários, Santos 17, não chegamos a fazer a apresentação das partes técnicas e financeiras. E, obviamente, não estamos muito de acordo com a opinião que eles têm da parte legal. Uma nova lei seria necessária. No nosso ver, o que está acontecendo é que se deu tempo. Porque mesmo a opinião do grupo de trabalho até agora é impossível de implementar em 3, 4 meses. Sim. Né? Vai levar anos. Então, acho que com a vinda de um novo governo, uma nova ideia de trabalho no novo governo, possa ser retomado. o assunto, eu acho que tem muita gente que quer retomar dentro do governo mesmo. Wagner, você acha que o ano político pode ter sido um fator que atrapalhou o debate da discussão desse novo modelo? Sem dúvida, porque você vê, teria que ser tomada uma decisão a nível federal, né? Sim. Primeiro, como bem o passado disse, ele teve com o ministro, então isso tem que vir de cima para baixo, né? Você precisa de votação, medida de lei, uma série de coisas. Ano muito sensíveis, muitos problemas políticos, ninguém quer se expor, como eu disse anteriormente. Então isso atrapalhou sem dúvida. E a esperança é como o Passaro colocou aqui, novas eleições, talvez um governador que entenda a nossa situação aqui possa também fazer uma força e um lobby para dizer, olha, isso aqui é sensível, não pode parar, vamos dar a administração na mão de quem conhece. Já existem modelos no mundo todo que isso funciona. Você acredita que o Porto vai estar na pauta dos debates políticos entre os candidatos, entre os pré-candidatos? Eu gostaria de ver, mas eu não acredito. Eles têm tantos pontos que eles julgam sensíveis que eles não vão abordar isso. Talvez eles abordem a balança comercial, uma questão de economia de larga escala como um todo, e aí Porto está ali embutido, né, como outros segmentos. Mas eu acho que dá uma atenção específica, não. Talvez a gente veja isso nos debates a nível estadual, para o governo do Estado. Mas em nível federal, que é onde a coisa acontece. E aí é meio que aquela história, né, da carroça puxando o cavalo e não o cavalo puxando a carroça. Né? Eu espero que as definições a nível estadual possam puxar a corda desse cavalo chamado governo, né, para onde precisa ir, que são assuntos sensíveis para cá, para o nosso porto. A gente ainda continua correndo muito risco quando a gente fala de dragagem atualmente no Porto de Santos? Neste momento estamos bastante bem, temos 1 ou 2 pontos com picos, mas neste momento não tem tido problema. A empresa que foi contratada pelo governo federal está trabalhando, aliás, está trabalhando menos do que esperava ter que trabalhar, mas bem, maio apenas acabou. É agora que começa o aceleramento forte. Então, vamos ver, mas nesse momento as profundidades que nós queríamos estão lá. Estão lá. E tem a questão do contrato, né, passado que foi renovado, então eles acho que foi feito por mais 24 meses, se eu não me engano, ou 12, eu não me lembro. Então, até o final, pelo menos até o final do ano, a gente não pode falar. Nós estamos garantidos. E se a gente for levar em consideração com relação ao ano passado, a situação está bem mais, entre aspas mesmo, confortável. Sim, absolutamente, sem worries no horizonte. Talvez a dragagem não esteja tanto nos grandes eventos, que quando a gente sempre, eu acho que nos últimos 10 anos, os eventos que foram promovidos em Santos, o principal assunto era a dragagem. Talvez agora a gente traga outros assuntos, como, por exemplo, eu acho que a questão da paralisação deixou muito clara a necessidade da gente investir de maneira urgente em outros modais. Sim, né? Sem dúvida. Falamos aqui em alguns programas, em alguns episódios, a questão de matriz de transporte do Brasil. A gente tem que aprender com outros países que já têm uma situação diferente. É óbvio que o Brasil tem suas características, suas particularidades, é um país intercontinental, né, em relação a tamanho, mas nós precisamos ter um plano, e isso eu gostaria de ver no plano dos governantes que vão se candidatar, a longo prazo, qual é o plano para a nossa matriz de transporte, porque não dá mais para a gente ficar com 90% do que é transportado sob rodas. Exato. A gente precisa dividir esse bolo, a gente tem condições, a gente precisa revisitar as malhas ferroviárias. Tem que ter outras rodas.
Tem que ter outras rodas. Tem que ter outras rodas. Exatamente. A gente tem aí a possibilidade, não só, a gente fala da questão da cabotagem, que é muito importante, Sim. tem a questão hidroviária, tem o modal ferroviário, tem também o aeroviário, por que não? Porque nós temos aí uma possibilidade de base aérea de Sim. Guarujá, nós temos aí a Itanhaém também uma possibilidade, enfim. Mas nós precisamos revisitar. É necessário que haja um planejamento a longo prazo com relação a isso. E isso eu gostaria de ver no discurso de quem vai se candidatar à presidência, ou governo do Estado, enfim. Longo prazo, eu acho que a gente já está um pouco atrasado, né? Acho que esse longo prazo precisa ser mais curto, né? Sim, mas bem, historicamente tudo tem sido a devagar, mas eu acho que é importante ver que as pessoas agora realmente estão pensando nisso e veem a necessidade. Como disse bem Wagner, é impossível pensar que o transporte de carga seja 90% em caminhões. Então, eu pleito muito pelo transporte ferroviário. No caso de Santos, não vejo muito na hidrovia. A verdade é isso. As distâncias são muito curtas. São muito curtas. Mais para tirar caminhão de vira, né? Mas as distâncias são muito curtas. O que nós aprendemos lá onde eu venho é que até 300 quilômetros é caminhão, mas para além de 300 quilômetros pode ser ferrovia. E para além de 500, 600 quilômetros vai hidrovia. E temos muita hidrovia. Na Holanda, moramos embaixo do mar. Então, mas aqui em Santos a hidrovia. Mas em contrapartida temos ferrovia, né? Temos uma malha ferroviária que precisa ser... Mas também tem a serra, né? Tem a serra. A serra é o maior... É um desafio. como o maior desafio. É um desafio. Assim como a questão da ponte Santos-Guarujá, ou túnel, sei lá, é um desafio. Mas é um desafio que a gente já tem uma parte resolvida, nós já temos uma malha que chega para lá. Então, assim, é uma questão da gente ter um plano para duplicar, ou até mesmo, talvez, a cabotagem, se melhorar as condições da cabotagem. Chegou-se a falar de quase morreu aí o movimento de cabotagem há um tempo atrás, questão de imposto, uma série de coisas, briga judicial para ver quem vai operar e quem vai explorar. Então, a gente precisa ter um plano. A gente não pode mais ficar, porque o 90% de tudo que é transportado num modal é um risco grave, porque... A gente viu isso, né? Eles acordaram. A gente viu isso. Eles acordaram, como bem disse o Passaro, levantaram um gigante. Eles não tinham noção da força, agora eles têm. Então, assim, você vê, o governo abrindo espaço para conversar com eles hoje, e dando pauta e dando espaço. Precisamos realmente ter um governo comprometido com o futuro das gerações do nosso país. E para isso tem que olhar para frente, tem que olhar de forma planejada, organizada, olhar e aprender com outros países que são experts nisso. Sim, e experiências existem, né? Boas experiências de sucesso Sem existem. dúvida. Com relação à ferrovia, Passaro, fora a serra, o que seria o outro grande obstáculo para que ela se transformasse numa, eu não digo segunda opção, mas em mais uma opção? É necessário um investimento muito grande. É necessário grandes grupos que tenham o poder de investir esse dinheiro. Mas, como eu sempre digo, que é caro. Caro é aquilo que eu invisto e não me dá retorno. Exato. Perfeito. Se eu invisto e me dá retorno, não é caro. Então, é questão de fazer as contas. Em outros países, até em outros países intercontinentais, como pode ser a Rússia, estamos falando de 2 continentes mesmo. Sim. Perfeito. O trem é o modo de transporte mais adequado. A ferrovia transiberiana vai desde São Petersburgo até Vostochny, do outro lado. São métodos de transporte que já provaram que servem. Só que requerem um investimento forte. E no caso da Rússia foi o governo que fez, quando era ainda a União Soviética, mas em América fazem grupos privados. Aqui podem fazer grupos privados. E há interesse, certamente, em grandes grupos privados. Os chinos querem fazer o canal bioceânico, não? Saindo de Santos até Ilo, em Peru, uma coisa assim. Não. Há interesse. O problema é, para quem quer vir a investir, a possibilidade de ter uma adequada legislação e ter um sistema legal que seja sempre igual.
Segurança jurídica. Segurança jurídica, né? Você vê, é a opinião do empresário, de quem está lá do lado do empresário. Né? Nós realmente temos dificuldades para explicar para o investidor estrangeiro o nosso arcabouço legal. Quando você começa a falar para o cara, você vai operar assim, 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 mas olha só, daqui a um mês o governo pode decidir olhar as regras e colocar o negócio. O cara, como? Então isso não traz segurança, né? Nós acabamos de ter um caso assim, né? O ISS. Que nós vamos falar no próximo bloco, ISS, IPTU. Então, assim, tem também a taxa da Codesp, que ela pediu 54,4% e acabou sendo 17%. Aí eu te pergunto, vou levar isso para a sua vida pessoal. Você faz um planejamento, você ganha um salário, você trabalha, você tem seus custos pessoais em casa e de repente vem uma sobretaxa, vem um carnê a mais para você no final do mês, mandado pelo município ou pelo estado, que seja. Como é que você reage? Com indignação. Pois é. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos para falar de aumento de impostos. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Agenda do Porto de hoje Antônio Passaro, presidente da Brasil Terminal Portuário, e o consultor portuário Wagner Pereira. Ainda dá tempo de você interagir com os nossos convidados pelos nossos canais WhatsApp, que está na tela, nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Vamos falar um pouquinho de imposto? 3, num mesmo ano, dados pós-planejamento orçamentário. Absolutamente. Como é que isso tem refletido dentro do custo final? No nosso caso, nosso custo, podemos quantificar facilmente 16 milhões de reais, não orçamentados. 16 milhões de reais. Agora, esses 16 milhões de reais vão ter que ser pagos por alguém. Exatamente. E, desculpa, você vai estar pagando. E quem está nos assistindo também. Ele também. Ele é pouco mais, mas... Porque ele é homem, naturalmente. Mas, sim, esse custo vai ser passado para alguém e vai ter que pagar. E isso foi totalmente imprevisto. Foi um aumento de 60% de repente, no caso do ISS. E depois vem a questão do IPTU, que já vem há muitos anos. Mas, bem, isso são coisas que você não pode, como inversionista, prever. Então, tem que ter uma segurança, como falamos, segurança judiciária, segurança tributária também. Assim, os impostos nesse país, acho que quebram recordes em quantidade no mundo. Então, ano a ano. Sim. 5 meses de trabalho para você... Ano a ano se paga mais imposto. Mais imposto e se vê... A sensação do brasileiro é que se vê menos retorno, né? Esse é o problema, né? O Passaro tocou em 2 pontos muito importantes. A gente vinha, e eu estava até esperançoso, porque nós vínhamos do começo do ano, a questão da Lava Jato, etc., nós vínhamos de uma esperança de se voltar a temas sensíveis. Voltamos à questão trabalhista, não toda, não o arcabouço todo, mas se mexeu num determinado pedaço, e nós tínhamos a esperança que a Câmara e o Senado votassem a questão tributária, né? Que não foi para frente. Que não foi para frente, justamente para mexer nesse tipo de coisa. Talvez, se eles tivessem pensado, feito a lição de casa, nós não teríamos tido nem a greve dos caminhoneiros. Sim. Se eles já tivessem atendido os anseios do povo. É óbvio que eles nunca vão legislar em causa da população. Isso é o que mais me preocupa. Eles sempre estão preocupados em aumentar a fatia do bolo para eles poderem, na teoria, fazer o reinvestimento que deveria trazer algum retorno para nós e que a gente não vê. Então, assim, acho muito importante a gente ter a consciência de que as pessoas que vão sentar nas cadeiras lá precisam estar preocupadas com esse tipo de coisa. Não é simplesmente falar sobre temas sensíveis, mas a gente tem questões aqui que vão afetar a gente monstruosamente. E as empresas que trabalham conosco, essa questão de você, de um dia para a noite, ter um imposto novo, ela é inadmissível. Já que está na mão dos governantes, que eles tenham sensibilidade de, ao menos, chamar os entes para a mesa, para conversar, porque eu acho que nem chamado, para muitos casos, o ISS não foi chamado o terminal, nem o IPTU. Então, você vê, eles foram brigar e buscar isso judicialmente. O ISS até foi, mas parece que ninguém foi ouvido, né? Não, desculpa. Nós fomos chamados à mesa no mesmo momento do ISS, só que não para discutir a questão do ISS. Fomos chamados para patrocinar a festa da cidade. Sim. No momento que tenho que pagar 16 milhões mais de reais por ano, assim como ducha de água fria, também me é pedido de patrocinar com 500 mil reais uma festa.
Então, nós temos certa dificuldade em entender esse tipo de coisa. Nós, estrangeiros investidores. Sem dúvida. Não faz sentido. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. É porque não é não é compreender, é porque não é compreensível. E veja bem, né? você vê, você vai pedir, você vai passar uma conta, um custo, ele já falou, vai ser repassado para todo mundo na cadeia. Sim. Você vai passar um custo que não existia e você está onerando uma categoria, um segmento que contrata, que investe em retorno na cidade. Que no desemprego mais contratou, né? Contratou. Foi o segmento que mais contratou. É o que mais investe com dinheiro do próprio bolso para acesso nas suas instalações, Sim. segurança. Sim. Então você vê o que aconteceu, como o governo teve uma perda muito grande, porque a verdade é que o povo não acredita mais no serviço. Então ele não quer. Tem gente que não paga IPTU porque não acredita mais. A porta da casa dele lá não tem asfalto. Não tem saneamento básico. Então, o que o cara faz? Ele fala, não vou pagar. Então, o governo começou a se ver pressionado, falou, pô, de quem que eu posso recuperar? E quem é um setor de credibilidade? Porto. Virou a arma para o Porto. Então, assim, eu acho muito complicado. A gente precisa ter, já que a gente ainda não teve essa questão tributária votada na Câmara tão sensível, que os governantes tenham essa sensibilidade. Não chama o terminal lá ou os terminais para falar da festa de final de ano. Chama os caras para discutir, olha, vai ter esse valor, vocês se prepararam. Por que não está? Empresas assim são planejadas. O orçamento, o planejamento, todo mundo sabe que na iniciativa privada o orçamento do ano seguinte é fechado, começa a ser estudado em agosto e é fechado no máximo em outubro, no máximo, planejamento orçamentário. A gestão pública deveria funcionar da mesma maneira, Exatamente. Não acordar em dezembro num dia e no fim dessa semana já ter votado, aprovado nas duas cidades, Natália, né? E aí é nas outra questão, cidades. que aí para mim isso foi cartel, mas tudo bem. E é ruim para nossa região, porque assim, o cara ele sai daqui, ele vai para Paranaguá, ele vai para Itajaí numa facilidade tremenda. O Passaro falou aí, teve a greve do caminhão, já omitiram e foram para a Argentina. Eu entrevistei tanto o Walter Suman quanto o Paulo Alexandre, e os dois, nas vezes que estiveram aqui, eu toquei na questão do aumento de impostos para o Porto. E ambos, especificamente no ISS, disseram, isso está registrado, que eles vão acompanhar, porque os terminais disseram que haveria perda de competitividade, fuga de carga, e que eles vão acompanhar. Se ao final deste primeiro ano for configurado que houve realmente a perda de carga, a perda de competitividade, que eles são capazes, inclusive, de voltar atrás. Eles vão encontrar isso, então, esse cenário eles vão encontrar, provavelmente. Eu tenho quase 65 anos, há muito tempo que deixei de acreditar em fadas. Por favor. Uma vez que tiraram, nunca vão deixar. Essa é a realidade. Então, o que a gente vai ter que fazer é ver como que podemos... Talvez agora para esse próximo planejamento orçamentário... Sim, mas como que fazemos isso? Reduzindo custos. Reduzindo custos. E como que eu reduzo o custo? Tem que tirar de investimento. Tirar de investimento ou de custo de trabalho, né? Investimento não é custo. Custo quer dizer... custo de trabalho. Eu vou à minha planilha de Profit Loss e vejo qual é o maior custo que eu tenho. E o meu colega. É o meu colega. E eu vou ter que começar a cortar por aí. Aí como você explica para a população, né? Aí vem o sindicato em cima dos terminais portuários, dizendo que vão demitir em massa. E aí você vê depois uma pessoa se candidatando a prefeito da região e o cara não explica essas coisas. Não. Então eu acho muito complicado, acho que a gente está chegando num momento em que a verdade é a seguinte, faz sua lição de casa direito, corta cargo de confiança, investe melhor em gestão, em tecnologia. A gente tem bastante gordura para retirar muita de todos gordura os governos, né? Tanto a nível municipal, federal, estadual. Não adianta falar assim, eu estou com... Eu li uma reportagem que me deixou estarrecido. O custo que mais cresce nas 3 esferas é com o pessoal. Então, você viu o preço do cartão de crédito? Pois que é gasto pelo nosso presidente, pela nossa primeira-dama? Aí eu te pergunto, com tudo isso acontecendo, como é que você explica aumento de custo? Como é que você explica aumento de imposto para uma população que já está tão estrangulada? A prefeitura, ela lançou o programa de refinanciamento do IPTU e vai estender isso para a cadeia portuária. De alguma maneira, isso é um alívio? Não, porque ao final da conta vai ter que ser paga. Então,
Você pode pagar em 10 meses, em 15 meses ou em um mês, mas a conta vai ter que ser paga. E é pelo valor que eles estão E é cobrando. pelo valor que está cobrando. E juros. Se vai ser em 10 meses ou em 15 mais juros. Então, É juros sobre juros. Você está pagando aí, é igual fazer financiamento de qualquer bem. Isso. Né? O cara está pagando juros sobre juros, quer dizer, o cara além de estar ganhando aquele dinheiro, ele ainda está ganhando um a mais porque você parcelou, né? Não faz sentido, alivia. Para quem infelizmente não tem uma receita que alta, alivia, né? Mas é só protelar a dor, né? Caixa, não ajuda o fluxo de caixa, mas não... É fazer troca, né, Passaro? É fazer troca, né? Eu vou pagar um pouco mais... Não houve um abatimento. Não. Houve um abatimento. Não, houve só uma... Você vê, eles usaram o mesmo programa que é feito para pessoa física. Sim. A pessoa de casa, nós que pagamos imposto, exatamente. Aí eles só fizeram assim, olha, vamos botar o pessoal aí de Porto que é novo, vai fazer a mesma coisa que o pessoal que já tem negócio, que já paga na região. Então, assim, não sei se aliviaria uma discussão madura, com os entes na mesa, perguntando, olha, nós temos aqui um percentual de aumento que nós queremos aplicar, quanto impacta, é possível a gente chegar nesse percentual? O que na visão de vocês dá para fazer? Agora, não é assim que é feito o governo no Brasil, isso me preocupa bastante. Você fala da gordura que tem em lugares, quando falávamos do Santos 17, te continuo a odiar, sobre a dragagem, a gente demonstrou que o condomínio podia reduzir o custo da dragagem, o custo que paga o armador para entrar no Porto de Santos, em até 15% em 10 anos. Porém, hoje está sendo aumentado cada ano em 2, 3%. Sim, né? sim. Então, essa gordura que nós podemos poupar em 15%, por gerenciamento privado, por outro tipo de trabalho, eu diria, por que nos deixam a nós? Deixa esse IPTU para nós. Deixa esse nós vamos investir esse dinheiro, se quiser, mas vamos nós a gerenciar. Vamos ver se aí vamos ter retorno ou não. Bota na mão da iniciativa privada. São modelos que já funcionam. É o que eu falo. Onde não tem gordura. Pois é. Sabe o que me espanta? Assim, né? O Maxwell comentava muito isso na bancada que quando ele sempre falava uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau. O governo ele tem que legislar, arrecadar e fiscalizar. Exato. A hora que ele estica o braço para executar é onde acontece todos os problemas. É onde a gente Deixa quem sabe executar, né? E por quê? Quando ele estica o braço para fazer uma coisa, você tem corrupção, porque o cara que está lá na ponta, ele fica exposto aos interesses de empresas privadas. Temos uma lei de licitação que favorece a corrupção. Que favorece a corrupção, a gente tem a insegurança jurídica. Tudo isso acontece. Então, assim, a gente precisa aprender com alguns modelos. Não é à toa. Às vezes as pessoas falam, mas é tudo privatizar. Não é privatizar. É você dar na mão de quem de direito, como bem lembrou Passaro, que tem condições técnicas, financeiras, de fazer um investimento e ver se aquele investimento está retornando. Que tem competência. E que tem competência, né? Exatamente. Porque enquanto a gente continuar vendo nas direções das instituições gente por indicação política e não por competência, a gente vai continuar vendo essas coisas, essas escorregadas que a gente vive dando e o país continua patinando. E acordando vendo vaca em cima da árvore, cada dia uma de cor diferente que você... E aí pede para ele explicar isso lá fora. Não tem como explicar, porque é inexplicável. Passaro, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. É sempre um prazer tê-lo na nossa bancada e espero vê-lo mais vezes. Muito obrigada. Muito obrigado, Natália. É um prazer sempre estar aqui, poder falar das questões que nos importam no Porto de Santos e tentar, de alguma forma, dar o nosso grau para poder melhorar a situação aqui. Wagner, muito obrigada pela tua participação mais uma vez. E muito válida sempre as informações que a gente dá aqui. Eu acredito que às sextas-feiras, o Bom Dia Baixada tem, desde que criou o quadro Agenda do Porto, cumprido um compromisso de levar informação de qualidade e veracidade para que quem nos assiste entenda a importância que tem o Porto de Santos. Eu que agradeço, Natália, o convite mais uma vez. Está na bancada com o Passaro, apesar dele me odiar. É sempre muito bom, porque a gente fala sobre temas sensíveis do dia a dia para as pessoas, de uma forma que a gente tenta fazer bem simples para que elas entendam os impactos que o nosso porto e as consequências das coisas que acontecem nele geram para toda a comunidade da cidade, não só portuária, sempre buscando nesse equilíbrio porto-cidade. Da nossa região e do nosso país. E é um prazer poder estar aqui. Obrigado. Nós que agradecemos. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã.
Bom fim de semana.